paz do Senhor, irmãos. É que nem o pastor falou, é gostoso ter uma igreja que você fala e eles respondem, né? A paz do Senhor, igreja. Agora eu estou me sentindo vivo. Como é que você está essa noite? Você já pôde sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar? Glória a Deus. Você já conseguiu sentir o mover de Deus aqui? Amém? Glória a Deus. Eu quero primeiramente agradecer ao pastor André por mais uma oportunidade de estar aqui, trazendo esta palavra, buscando ser usado pelo Senhor. E a expectativa do meu coração a semana inteira foi que Deus falasse primeiramente comigo, aquilo que eu estava precisando, aquilo que eu necessitava ouvir, e paralelo a isso, porque faço parte desse corpo aqui, que Deus também transmitisse para você aquilo que Ele quer falar com você. Deus não te trouxe aqui hoje por um simples fato de você fazer parte desse corpo, pode ter sido por isso também. Deus não te trouxe aqui só para você encontrar irmãos queridos e amigos, pode ter sido isso também, mas o importante de tudo é que Deus quer falar com você nesta noite. Deus tem uma palavra para você específica. E eu quero te dizer uma coisa, o pastor sempre fala algo, e Deus pode falar de várias formas. Ele pode falar com você através somente de uma frase que eu vou falar aqui para você. Ele pode falar com você num simples momento de toda esta palavra. Então, como o pastor falou, fica com o teu coração aberto e atento. Amém? Produção. Deus cuida de quem é fiel. Quantos creem nesta frase? Você crê que Deus cuida de quem é fiel? Você crê nisso? Quantos? Deixa eu ver, levanta a tua mão. Quero fazer um exercício aqui. Você crê que Deus é fiel? Isso não é simplesmente uma frase. Isso é uma realidade. E dentre todas as formas que Deus demonstra a fidelidade dEle, Ele demonstra a fidelidade dEle através da porta de emprego que se abre. Ele derrama e mostra a fidelidade dEle através da cura que Ele provê dentro da tua família. Ele provê também a fidelidade dEle claramente quando um filho ou uma filha, um filho seu é liberto das drogas ou está passando por um vício, você consegue ver a fidelidade do Senhor. Quando um casamento está totalmente ameaçado, em vias de separação, Deus também pode mostrar a fidelidade dEle. Mas tem uma coisa que Deus também mostra a fidelidade dEle. Produção. Isso aqui sempre me dá um baile. Deus mostra a fidelidade dEle também através de livramento. Quantos aqui já puderam experimentar um livramento do Senhor? Você já experimentou um livramento do Senhor? Talvez quando a gente fala de livramento, já vem aquela... Talvez quando eu falei a palavra livramento para você, atualmente automaticamente te levou lá atrás, quando você passou uma situação desafiadora e Deus te livrou de algo que talvez para você fosse impossível. E para deixar isso bem claro, dentre muitos livramentos que eu já passei na minha vida, aliás, já passei livramentos na minha vida, como se fosse Deus ressuscitando um morto. Algo que eu realmente achava impossível. Deus fez isso na minha vida. Mas eu lembro uma vez, quando eu estava em São Paulo, quero ser bem rápido para te falar desse livramento, para a gente entrar na palavra. Eu trabalhava com transporte executivo, eu pegava alunos de uma universidade e levava todos eles. Eu tinha um carro bem grande, uma van. Eu pegava alunos no ABC, em São Paulo, e levava para o centro de São Paulo. E pegava uma das avenidas mais famosas de São Paulo, mais movimentadas, que é a Avenida Bandeirantes. E estava lá sempre com 13, 14 alunos dentro do meu carro, e todo mundo conversando aqui, falando de lá. Sabe como é que é, né? Jovem gosta de conversar, principalmente dentro de uma van. E aí, quando chegou um determinado ponto da avenida, eu tive que encostar para pegar uma alça para entrar na Avenida Santo Amaro. Talvez a Rose lembre muito bem disso, onde era essa localização. Só que no momento, amados, em que eu estava para pegar essa alça, para passar pela avenida, esperar o farol, eu vi um caminhão lá na frente, com um monte de materiais de ferro, e o caminhão estava um pouco penso,
Talvez foi porque ele fez um pouquinho de curva. E na hora, alguma coisa falou assim para mim: olha, não estaciona do lado. Eu simplesmente estacionei atrás. E não tinha nenhum carro do lado. Tinha 2 jovens comigo conversando do meu lado e eu segurando o volante. Dali a pouco assim, tudo aquilo que estava em cima do caminhão, no chão. E o chão até cedeu por causa do peso do ferro que estava em cima do caminhão. Um monte, não sei se eram prateleiras, eram algumas coisas assim que suportavam um tipo de peça que o caminhão não conseguiu e caiu. No momento que aquilo caiu no chão, um dos jovens olhou para mim assim, com medo. Eu olhei para a cara dele e falei: agora você acredita que Deus existe, não acredita? Ele falou: sim. Você sabe por quê? Porque Deus faz milagres. Ele traz livramento. E falando em livramento, eu fiquei: Senhor, por que o Senhor quer falar isso? Quem é que o Senhor quer usar na palavra para falar, que eu fale a respeito desse personagem? Quem que o Senhor quer trazer à mente para os nossos corações, para que o Senhor passe para o teu povo aquilo que o Senhor realmente quer expressar nesta noite? E Deus falou comigo: ó, você vai falar a respeito de Daniel. Quem era Daniel? E qual era o contexto que Daniel vivia? Você já ouviu falar de Daniel, não foi? Você já ouviu falar de Daniel? Quantos aqui já ouviram falar de Daniel? É uma passagem muito conhecida. Daniel, o nome dele, já está dizendo ali, o nome dele significava: Deus é o meu juiz. Pela foto ali a gente fala assim, a irmã que está solteira esperando no Senhor fala: Deus, eu quero um Daniel desse aí, ó Pai. A gente pode até passar pela cova, mas me traz esse Daniel, Senhor. Bonitão, com cabelo longo, mas só Deus sabe que ele estava para passar, né? E Daniel vivia num contexto que ele tinha 17 anos, quando ele entrou na prova. E a prova não foi brincadeira. O significado de Daniel, Deus é o meu juiz, era um nome que se encaixava bem para aquilo pelo qual Deus o havia chamado, para agradar ao Senhor. Deus era o juiz dele, porque Deus já sabia pelo que ele ia passar. E a prova não foi fácil. E como é que foi? O que aconteceu? Como que foi esse chamado de Daniel? Certa feita, Daniel estava em Jerusalém, a Babilônia, no 3º ano do reinado do rei Jeoaquim, a Babilônia invadiu Jerusalém, sitiou a cidade, pegou tudo aquilo que a cidade tinha de bom de Jerusalém e levou cativo para a Babilônia. E aí o que aconteceu? O Senhor entregou o rei Joaquim, o rei de Judá, e todos os utensílios da casa de Deus nas mãos dos babilônios. Dentro desse contexto, Nabucodonosor disse assim: olha, você vai sitiar a cidade, você vai pegar tudo que tem de melhor e vai trazer para cá para a Babilônia. Você não precisa me trazer todo mundo. Você vai trazer só aqueles jovens que são nobres, que são de família real, que são vistosos, que nem aquele que você está vendo ali, que são inteligentes, que são capazes de entender a nossa cultura, e eles vão nos servir por 3 anos aqui. Eu vou prepará-los para eles servirem aqui na minha casa e me servir. Então essa era a ideia. Por quê? Porque a Babilônia era a potência daquela época. Qual era a mentalidade da Babilônia? Era sitiar os países que estavam ao redor deles, extrair tudo, invadir, conquistar e tirar tudo que tinha, trazer aqueles que estavam cativos e fazer o que com eles? Implantar na mente do pessoal a cultura. Falar: ó, agora que vocês estão conosco, nós vamos preparar vocês para nos servir. Vocês agora vão mudar o nome de vocês, vocês vão falar o nosso idioma, vocês vão comer da comida que nós vamos preparar para vocês. Nós vamos desculturalizar vocês e vamos implantar no coração de vocês a nossa cultura. Você já ouviu falar algo parecido com isso? Isso te lembra alguma coisa? Nós já vivemos isso nos dias de hoje. E dentre estes jovens que eram selecionados,
estavam 4 amigos: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Porém, dentre esses 4, o que mais se destacava era Daniel. Por que Daniel se destacava? Porque Daniel consentiu no seu coração em viver uma vida digna de se ser vivida. E nós vamos falar a respeito disso. Daniel nos ensina que a comunhão e a fidelidade diante do Senhor é o único caminho para que eu e você possamos alcançar êxito diante do Senhor, para que você possa alcançar graça, para que você consiga o favor e a bondade de Deus. Você quer viver uma vida que você alcance a graça do Senhor? Passa a viver uma vida de renúncia diante do Pai. Você vai entender isso já já. Daniel foi escolhido para esta missão, que você vai saber, porque Deus já sabia que podia contar com ele. E o que Daniel fazia? Daniel consentiu no seu coração de viver uma vida firme diante do Senhor, sem se contaminar com aquele país que ele estava naquele momento, que era a Babilônia, de não abrir mão dos princípios e dos valores que ele tinha. Ele falou: Deus, por que isso está acontecendo comigo? O Senhor permitiu que eu saísse da minha terra, a minha terra fosse sitiada, me levaram cativo, só tenho 17 anos e agora estou na Babilônia. Você já imaginou esse contexto? Daniel consentiu em seu coração de não se contaminar com as coisas deste mundo. E eu quero ler esse texto com você. O texto que nós vamos começar lendo, daqui a pouco eu vou colocar ali na tela, se encontra lá em Daniel, no capítulo 6. Mas primeiro, eu quero colocar aqui, quero ler para você, você não precisa abrir sua Bíblia no momento. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. O primeiro desafio de Daniel começou aí. Quando ele se deu por si, quando ele se ligou que ele estava num lugar onde todo mundo estava se entregando ao paganismo, onde todas as pessoas estavam ali diante desse desafio, ele consentiu, ele decidiu em seu coração a continuar a viver uma vida diante de Deus, mesmo enfrentando controvérsias do jeito que ele estava enfrentando. Ele estava cativo, ele foi tomado, foi tirado da sua família, saiu de Jerusalém, foi levado para a Babilônia. O que o rei Dario daquela época tentou fazer? Tentou desculturalizar ele, falou: agora eu vou preparar você, você vai me servir. E outra coisa, vou mudar o teu nome, a sua identidade não vai ser essa, agora você vai chamar Beltesazar, que era o nome de uma divindade pagã da época que eles serviam. Que contexto difícil, que desastre. Porém Daniel, dentre todos aqueles que ele convivia, ele era um menino, ele era um jovem que tinha controle emocional, que ele tinha realmente uma disposição em servir a Deus, ele não abria mão dos seus valores, e ele decidiu viver uma vida para agradar e honrar o nome do Senhor. Amados, Daniel, ele estava no mundo, mas o mundo não estava dentro dele. Daniel vivia uma vida digna de ser vivida. Todos que conviviam com Daniel sabiam quem Daniel era. Ele era diferente. Daniel não aceitou e não deixou se contaminar pelos manjares do rei, que com certeza eram consagrados a outros deuses. Porém, ele continuava firme, buscando ao Senhor,
sem fraquejar. Por esta razão, Deus prosperou Daniel. Daniel consentiu em seu coração em continuar sendo um cristão com um testemunho de vida autêntico. Quem parasse para prestar atenção em Daniel não teria dúvida que ele era um cristão, que ele era um jovem, um homem separado para Deus. Quem andasse com Daniel correria o risco de se tornar um cristão. E aí eu quero abrir um parâmetro. Foi aí onde Deus começou a falar comigo para comparar os dias que eu estou vivendo. Quando eu olho para o meu contexto, eu falo: Senhor, eu tenho causado realmente a diferença que o Senhor quer que eu cause no meu andar com as pessoas que me cercam? Eu não sei com quantas pessoas você trabalha, com quantas pessoas você estuda, quantos vizinhos tem ao redor da casa onde você mora. Não sei qual é o tipo de indagação que o seu caminhar causa na vida das pessoas, mas eu sei de uma coisa: se você se colocar na mão do Senhor e realmente quiser viver uma vida de renúncia, de busca, o Senhor vai fazer algo que a glória dele vai refletir no teu caminhar. Aliás, nessa semana, fazendo algumas buscas, de informação, conta-se uma história de um missionário famoso aqui da Inglaterra. O nome dele, George Maxwell Gordon, missionário britânico que foi trabalhar na Índia, que quando pediu para um estudioso hindu ensinar a língua para ele, o hindu falou assim: desculpa. O hindu chamou ele de Sahib, que ele estava na Índia. Falou: não, Sahib, não vou lhe ensinar a minha língua, você me faria um cristão. Se eu ensinar minha língua para você, você vai me ensinar um cristão. Aí ele falou assim, o missionário falou assim para ele: acho que você está me entendendo mal. Eu estou simplesmente te pedindo para você me ensinar o seu idioma. Ele falou: ok, vou repetir de novo. Não, Sahib, eu não vou te ensinar, porque nenhum homem pode conviver com você e não se tornar cristão. Então, meu amado, quem anda com você corre o risco de se tornar um cristão por causa do reflexo do Senhor na tua vida. Então isso me chamou muita atenção essa semana. Eu trabalho com 3 pessoas. Uma delas é cristã, outros 2 não. Eu sei que um é islâmico e uma outra, que é uma italiana, que acredita em tudo quanto é coisa. Acha que tudo é normal. Mas eu perguntei para mim mesmo: qual é o reflexo da glória do Senhor que eu tenho causado nas pessoas? Quais são as atitudes que eu tenho esboçado ou liberado para que as pessoas entendam que na minha vida há um Deus? E isso é muito sério. Isso é muito sério. Para viver uma vida assim, eu quero falar de 2 coisas. Eu quero falar de 2 coisas que levaram Daniel a ter uma vida de sucesso, mesmo num contexto difícil. A Júlia começou a ministrar aqui a respeito de Moisés, que Moisés estava num lugar diferente, estava no Egito, estava cativo com todos os hebreus, e tudo que Deus fez na vida dele. A vida de Daniel é semelhante à vida de Moisés. A vida de Daniel é semelhante à vida de José do Egito. A vida de Daniel é semelhante, sabe por quê? Porque assim como José do Egito estava cativo, passou pela prisão, porém permaneceu fiel. No final de tudo, Deus tirou ele do poço e levou ele para o trono. E Deus também causou um milagre muito grande na vida de Daniel, que tirou ele da boca dos leões e levou ele também a ficar numa posição de honra. O segredo de Daniel não era porque ele só orava 3 vezes ao dia. Aliás, Daniel não só orava 3 vezes ao dia, mas ele vivia em constante comunhão com o Senhor.
em constante contato com o Senhor. Ou seja, as orações que ele dedicava de manhã, de tarde, à noite, eram momentos especiais que ele já tirava ali, ele priorizava. Mas eu fico imaginando Daniel nos palácios de Dario. Talvez ele ficava assim: Senhor, eu estou aqui nesse lugar, o Senhor me trouxe aqui, eu estou cativo aqui nesse lugar, mas Senhor, eu vou fazer desse cativeiro aqui um lugar que o Senhor vai me prosperar. Eu vou fazer aqui desse lugar que eu estou aqui sofrendo, longe da minha cultura, longe da minha família, longe do meu país, desse lugar vai ser o lugar que o Senhor vai me prosperar. Venha o que vier, passe o que passar, o Senhor aqui vai me prosperar. Isso te lembra alguma coisa? Talvez esse contexto fale alguma coisa para você. Daniel não cessou de buscar ao Senhor, mesmo diante de um decreto que foi sugerido pelos sátrapas. E firmado pelo rei Dario, diante de uma situação que, naquele momento, ele tinha que ficar firme e não abrir mão dos seus princípios. E eu gostaria de ler esse texto com você agora. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles de tudo o que acontecia, para que não houvesse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo do império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, pois não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Engraçado isso, né? A menos que seja algo relacionado com a lei de Deus dele. E assim os supervisores dos sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado que todo aquele que orar e aquele que buscar ao Deus, qualquer Deus ou qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou e decretou. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. Olha aí o desafio. Daniel não esmoreceu. Daniel orava 3 vezes por dia. Deixa eu aqui abrir alguns parênteses. Quando Deus permitiu que Daniel, junto com todos os demais de Jerusalém, fosse parar na Babilônia, é porque Deus já estava preparando Daniel para isso. Daniel não era qualquer pessoa. Daniel já vinha se preparando. Talvez Daniel, a Bíblia não fala isso. A Bíblia só fala a partir do momento quando ele chegou na Babilônia. Talvez Daniel fosse um menino que já era estudado, que já vinha de uma família de uma linha real e nobre. Daniel não era aquele menino que estava vivendo no mundo por osmose.
Ele sabia do propósito pelo qual Deus o tinha chamado. Ele tinha propósitos, ele tinha princípios. E quando ele ouviu esse decreto, ele falou: olha, eu posso passar o que for, mas uma coisa eu vou fazer: eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim. A primeira coisa que ele fez, ele não se contaminou com os manjares do rei. Ele não abriu mão de se alimentar daquilo que traria para ele uma porção diferente. O que você está dizendo, PC? Porque todos se alimentavam da mesa do rei e estavam agradando ele com as especiarias da Babilônia. Mas ele começou, dali em diante, só se alimentar de legumes e água. E mesmo assim, Deus o sustentou. A fisionomia tanto dele, quanto dos 3 amigos que depois ficaram sendo chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, e você já conhece a história desses 3 homens, eram mais vistosos do que os outros. E Deus deu graça para eles. Diz a palavra aqui, ó, no capítulo 1, no versículo 15, diz o seguinte: que no fim de 10 dias, após eles terem se alimentado, após eles terem experimentado só se alimentar de legumes, a fisionomia e a aparência deles estavam mais robustas do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava somente legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência e todas as visões e sonhos. O que eu entendo aqui? Daniel estava cativo no âmbito circunstancial, mas espiritualmente Daniel estava livre. Daniel estava cativo, preso, mas Daniel, ele estava livre diante do Senhor, porque era o Senhor quem o sustentava. Talvez eu e você, não sei como você chegou nesse lugar, talvez você veio para cá preso a uma circunstância, preso a um desafio que você está vivendo, mas saiba de uma coisa: Deus tem livramento para você essa noite, e eu creio nisso. Só que Daniel, ele teve que tomar os passos que o levaram a isso. Daniel não estava matriculado em nenhuma universidade, mas Deus já estava dando conhecimento e toda a ciência que ele precisava para passar esses momentos difíceis. Deus deu a ele inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos o trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com ele: entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias e Azarias e Misael. Sabe por quê? Porque esses jovens, especificamente Daniel, consentiu no seu coração em não se contaminar, em não se influenciar. Então, meu amado, como eu falei para você, eu não sei como você está aqui nesta noite, mas eu sei que o Deus que transformou toda a circunstância da vida de Daniel pode trazer o livramento devido pelo qual você está buscando aqui hoje, ou pelo qual você tem sonhado e tem trabalhado por isso. Saiba de uma coisa: Deus, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Quando Daniel saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia, ele não imaginaria que ele iria passar pelas provas que ele estava passando. Aliás, existem circunstâncias que eu e você nunca pedimos para passar. Você já passou por alguma circunstância que você foi colocado nela, você não tinha nada a ver com o pato, e você falou: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você esteja passando por isso agora.
Talvez você está passando por uma situação de escassez, de desafio que tenha atormentado a tua vida. E você fala, Senhor, por que eu estou passando isso? Mas calma, tudo tem um processo e tudo tem um propósito. E eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Daniel provou da fidelidade de Deus, através de um improvável livramento. Você sabe por quê? Porque Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Quem andasse com Daniel, ia chegar um certo momento, que ia questionar o andar dele. A vida de Daniel era uma vida digna de ser vivida, que causava indagação. Ele não esmoreceu. Ele passou por momentos difíceis, assim como eu e você. Mas Deus o livrou da boca do leão. Daniel provou o improvável de Deus. E só prova o improvável de Deus quem é colocado na prova sem esmorecer. Quer provar do improvável de Deus? Não murmure, só aceite. Porque é o seguinte, quando você aceita passar na prova do Senhor, que o Senhor permitiu que você foi para ela, é porque Ele tem um fim te esperando, e lá na frente você vai glorificar o nome dEle. Você já ouviu aquela frase? Fulano ou ciclano já cavou a sua própria cova? Quem já ouviu essa frase? Fulano está cavando a própria cova. Daniel foi colocado numa situação que ele não pediu, como eu falei. Parecia que ele estava a caminho de uma cova. Mas foi um fato muito engraçado. Deixa eu ler a próxima. Foram logo falar acerca do decreto real com o rei Dario. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. Ó rei, nem ao decreto que tu assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos persas e dos medos, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Ó rei, porém disse a Daniel, que o seu Deus, o rei porém disse a Daniel, que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. Eu quero parar aqui. Você sabe por que tudo isso estava acontecendo? Porque Deus, por causa da fidelidade de Daniel, prosperou ele. O que aconteceu? O rei Dario, ele colocou muitos sátrapas para cuidar de todas as províncias dele. Porém, ele nomeou 3 presidentes e um deles era Daniel. Só por causa do estilo de vida de Daniel, todo mundo queria achar uma causa ou uma culpa para derrubar ele. Isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje? Desde aquela época já existia facções, já existia política, já existia picuinha, inveja, e isso Daniel estava passando. Porém, Deus estava com Daniel, estava prosperando ele. Deus não se esqueceu de Daniel no meio da aflição. E o que é mais importante, onde eu parei aqui,
é que o próprio rei Dario sabia quem era Daniel. As pessoas sabem quem você é e quem eu sou. As pessoas sabem o jeito que você tem caminhado, porque você é reflexo do Senhor. O jeito que você caminha, o tempo que você dedica ao Senhor, conota o que você tem de mais importante, o que você dá mais prioridade, e tudo isso reflete no seu caminhar. O rei já sabia com quem ele estava lidando. O rei conhecia Daniel. Tanto que quando ele falou assim, Daniel, está lá, ó, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu comer. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Quero parar aí de novo. Gente, talvez esse seja o ápice da mensagem. Esse foi um momento que para mim foi muito importante quando eu li esse texto. E falando do professor Luiz Saião, que o pastor cita muito aqui, o pastor Luiz Saião deu um título, né, para essa mensagem, que a minha foi diferente, né, que ele disse o seguinte: na aflição, Deus promove o sossega-leão. No meio da aflição, você fala com Deus que Ele promove o sossega-leão. E talvez foi daí que surgiu essa frase, sossega-leão. E eu fiquei imaginando, quando o decreto foi lançado, e estavam pegando Daniel para levar para a cova dos leões, parafraseando, talvez um leão falou para o outro, bem-vindo carne nova. Hoje é o dia do banquete, né? Os leões se prepararam, mas só que eles não sabiam o seguinte: nesse momento, o anjo do céu, o anjo do Senhor desceu e falou: ó, todo mundo vai ficar em silêncio hoje. Leão, a boca fecha hoje vocês não vão ter banquete, porque na verdade quem vai descer aqui é um servo do Senhor. E eu fiquei imaginando outras coisas na minha mente. Talvez quando Daniel foi jogado na cova dos leões, acho que Daniel não tinha cheiro de carne. Acho que o que o leão sentiu foi cheiro do Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Porque lá atrás, quando ele se resguardou, que ele só se alimentava das especiarias que estavam no coração, que agradava a Deus, que era só legumes e água, ele se distanciou das coisas da carne para viver uma vida que agradasse ao Senhor, andar em espírito, porque a Bíblia fala, andei em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Daniel andava em espírito, talvez ele não tinha cheiro de carne, então talvez o leão foi fechado a boca dele, acho que o leão não conseguiu nem farejar o cheiro de Daniel, porque o cheiro do Espírito Santo era mais forte. Outra coisa que foi interessante para mim, foi que quando Dario colocou o anel em cima da cova, e selou que o decreto tinha que ser aquilo, a aliança de Daniel, do rei Dario ficou ali, mas a aliança que Daniel tinha com Deus era mais forte. Então, meu amado, Deus está em todos os detalhes. A cova foi só uma passagem, a cova era só uma estação para onde Deus estava querendo levar Daniel. Você está aqui hoje nesse lugar, Deus te trouxe aqui, talvez você está passando um momento de dificuldade, talvez o leão tenha rugido para você em todos os aspectos e sentidos, mas saiba de uma coisa, Deus é o dono de tudo e de todos, Ele é quem fecha a boca do leão.
Ele é quem abre a cova, mas Ele é quem fecha a cova. Se Ele permitir te levar lá para dentro, é porque Ele quer tratar com você. Ele vai te tirar de lá e vai mostrar que Ele é Deus. Daniel somente passou pela cova porque a cova estava preparada para mostrar a fidelidade de Deus a Daniel. Deus enviou o anjo, e como eu falei, eu acho que esse anjo foi o primeiro lutador de jiu-jitsu, Max. O primeiro sossega-leão foi lá. E Deus mostrou a fidelidade dele. Deus não falhou. Amados, e por que eu cheguei até aqui? Porque teve uma coisa que Deus falou comigo. A igreja e você precisam se preparar. Dias difíceis estão chegando, aliás, eles já chegaram, talvez eu e você ainda não percebemos. E Deus quer nos preparar, ainda que passemos pela cova ou perto dela, ainda que o leão ruja. Saiba de uma coisa, você pode até ouvir o rugido desse leão, mas o leão de Judá, que tem o verdadeiro rugido, é ele quem vai te proteger. Porém, só vai passar por esta cova e sair ileso de lá quem se preparar. Deus não permitiu que qualquer pessoa passasse por lá. E é engraçado falar que os leões estavam lá, e leão não entende nada. Leão está ali com fome, esperando a presa chegar e comer. Leão não tem entendimento, leão não sabe de nada. Leão não é racional. Os leões que estavam na cova, eles não sabiam de teologia, eles não tinham sentimento, eles só estavam esperando Daniel chegar. Só que a hora que Daniel caiu na cova dos leões, os leões já estavam com a boca fechada. E eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar você na frente de um leão? Você já foi num zoológico e viu um leão? Muitos animais metem medo na gente, mas quando você olha para um leão, isso lhe deixa temeroso. Agora você imagina você cair numa cova de um leão. Daniel estava preparado? Estava. Mas ele não deixou de passar pela cova. Por mais preparado que eu e você pensamos estar, saiba de uma coisa. A prova que eu e você passamos é para você e para mim. Deus não vai nos livrar dela. Deus vai nos livrar dentro e durante ela, quando ela estiver acontecendo. E você sabe por que Deus pode permitir tudo isso? Para provar a fidelidade dele, porque você é fiel. Só que existe um preço a ser pago, igreja. O Senhor está voltando. O leão que está aí fora, buscando a quem possa tragar, está faminto. Agora, se você buscar o Senhor, realmente, isso significa que você está criando uma imunidade para aquilo que está por vir. Deus está querendo fazer com que você entenda que o momento que nós estamos passando é um momento delicado. É um momento que precisamos nos preparar. E o Deus que livrou Moisés da mão dos egípcios e usou a vida dele, o Deus que usou a vida de José do Egito e o livrou do calabouço, e saiu do calabouço e foi para o trono, o Deus que livrou a vida de Daniel e tirou ele da cova dos leões, é o mesmo Deus que está aqui. E Ele quer preparar eu e você. Só que Ele está falando: filho, olha aqui, dá-me o teu coração. Eu preciso que você entenda que eu preciso mais e mais de você. Vem até aqui, ó. O altar está aqui, filho. Hoje é dia de você entender que eu quero resolver as tuas questões.
Filho, eu te trouxe aqui para essa nação, talvez você saiu da sua, eu te trouxe aqui para que aqui eu possa te capacitar, eu possa permitir que você seja instruído pelas situações ou pelo conhecimento que eu possa te dar. Eu posso te dar faculdade, eu posso te dar o carro, eu posso te dar a casa, mas muito mais do que isso, eu quero dar o meu relacionamento com você. Muito mais do que isso. Aliás, Daniel, ele estava num momento que nada importava para ele, a não ser a presença de Deus. Quando você está passando por uma prova que nem essa, que as pessoas estavam se levantando contra ele por causa do testemunho verdadeiro que ele exercia, porque ele não abria mão dos seus princípios e dos seus valores, tudo isso que está acontecendo, essa facção aí, todo esse movimento que foi feito contra Daniel, foi porque ele não abriu mão dos valores dele. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não se importava com o Instagram, Daniel não se importava com o Facebook, com o Twitter. O negócio de Daniel era orar, era buscar a presença de Deus. E talvez, como eu estava falando, ele chegava dentro dos palácios, talvez enquanto ele não estava servindo ao rei, ele estava servindo o Senhor verdadeiro do céu e da terra, porque ele estava em constante comunhão com o Senhor. E Deus revelava a Daniel tudo aquilo que ele queria. Deus não deixou Daniel confundido. E você veio aqui nesta noite, meu amado, talvez buscando uma resposta do Senhor. Talvez você se sente jogado numa cova, em meio a leões querendo te tragar. Saiba de uma coisa: o Senhor não te desampara e não se esquece do teu clamor. E ali, Daniel respondeu. O mesmo texto, gente. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Tudo isso porque Daniel andava em retidão. Daniel era um homem honesto, íntegro, era um homem que agradava a Deus com o seu caminhar. Então, meu amado, você quer realmente experimentar da fidelidade e do livramento de Deus a cada dia? Seja fiel ao Senhor, busque ao Senhor, renuncie os pratos deste mundo, renuncie tudo que está à sua volta tentando te tragar como um leão faminto. Busque se imunizar do Espírito Santo de Deus, porque olha, o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar, mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, e só é tragado por esse leão quem não anda em espírito e exala o cheiro da carne, porque quando você anda em espírito, você exala o cheiro do Espírito. E saiba de uma coisa, talvez você se encontre nesse lugar sem saída, desesperançoso, mas saiba de uma coisa: Deus tem livramento para você, porque a palavra nos diz isso não é impossível. O Deus de Daniel está aqui, e o livramento que você tem buscado, talvez aqueles que você nem sabe que já aconteceu durante essa semana, e você não viu, Deus pode te livrar desse que está tão evidente para você. Mas existe um livramento pior do que é o maior de todos. Deus quer te livrar da mesmice, de não cumprir o propósito dele, meu amado. Deus quer te livrar de ser um cego, surdo e mudo que não enxergue a presença dele. E muitas vezes nós somos assim. E essa semana aconteceu um negócio muito gostoso e diferente na minha vida. Na noite da quinta para sexta-feira, quando era 1h da manhã, Gianluca, uma criança, quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando, saiu da cama dele e veio fazer intercâmbio na nossa cama. Sabe aqueles jovens que saem da igreja, vai para uma outra igreja fazer intercâmbio? Toda noite tem intercâmbio. Toda noite ele sai. E essa noite ele saiu, na noite de quinta para sexta, era 1h da manhã. E ali meu sono
foi pro ralo. E aí eu entendi que era Deus querendo falar comigo. Eu desci para minha sala e fui dormir 6 horas da manhã. E no momento que eu fiquei lendo a palavra, pedindo para Deus falar comigo, o que Ele queria, e ali eu entrei num mistério com Deus, amados, que eu tirei os meus chinelos, fiquei andando pela sala, orando, buscando ao Senhor, e falando: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da tua igreja? E Deus falou assim comigo: olha, tudo isso que você está sentindo aqui agora, é só uma ponta daquilo que eu tenho. Porque chegou um momento que eu comecei a andar na minha sala, eu ia para a cozinha, eu rodeava a mesa, eu voltava para a sala, e eu comecei a falar em línguas, eu comecei a entrar no mistério com Deus. Eu falei: Deus, eu preciso viver isso a cada dia, Pai. Que gostoso sentir a tua presença. Pai, eu queria que toda a tua igreja sentisse isso agora. Eu queria estar no culto, Senhor, e que todos sentissem essa presença maravilhosa. Meu amado, e Deus falou comigo: isso que você está sentindo é um vento do Espírito que eu já tenho preparado para a minha igreja, mas só vai provar disso quem estiver disposto a se livrar das obras da carne, a se livrar do seu eu, do seu ego, da sua mesmice, e buscar a minha presença de todo o meu coração. E Deus está falando para você hoje, meu querido: filho meu, dá-me o teu coração, chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Alegra-te de mim e eu satisfarei o desejo do teu coração. O que é que você tem buscado? O que eu e você temos buscado? Então, para mim, amados, o teor dessa mensagem, que Deus é fiel, que Deus me livra, mas que Deus, muito mais do que isso, assim como provou a fidelidade dele para Daniel, Ele quer provar a fidelidade dele para a tua vida. Daniel estava num contexto que ele não se preocupava com carro zero, ele não se preocupava com uma casa. Ele estava num contexto que ele não tinha outra opção a não ser obedecer ao Senhor e ser fiel. Porque um outro no lugar dele, que não tivesse a mesma visão, teria sido jogado na cova dos leões, e os leões teriam esmigalhado os ossos deles antes deles atingirem a cova. E sabe o que acontece com os inimigos que se levantam contra você? O mesmo que aconteceu com os sátrapas quando foram jogados na cova dos leões. Deus é o Deus que elimina, que remove toda a pedra do seu caminho e te exalta e te coloca numa posição de honra. Deus tem posição de honra para mim e para você. Busque ao Senhor e você verá a recompensa do justo. Fica de pé no seu lugar. Qual é o segredo? Qual era o segredo de Daniel? Era uma vida dedicada em oração, uma vida de renúncia, uma vida que não aceitava a influência e nem as impurezas desse mundo. Daniel estava no mundo, mas o mundo não estava dentro de Daniel. Daniel estava cativo, mas ele era livre, porque o Deus que ele servia fazia ele entender que não era a circunstância que prendia ele, que o que ele estava vivendo era só um momento. E você, jovem, irmão e irmã que está me ouvindo aqui nesta noite, o que você está passando é só um estágio, um processo. O que você está passando é só uma estação para onde Deus vai levar você para algo maior. E Deus vai, de uma certa forma, lapidar tudo aquilo que Ele precisa lapidar, tudo aquilo que Deus precisa fazer na minha vida e na sua. Não adianta, meu amado, nós vamos ter que passar por isso. Daniel teve que passar pelo cativeiro, durou alguns anos, mas Deus provou a fidelidade dele. E agora, está aqui o altar. Deus está falando para você: filho, me busque e tu verás a minha glória. Está aqui o altar. Eu não sei como você tem andado, eu não sei como você tem caminhado. O tempo que você tem dedicado ao Senhor em oração, em leitura da palavra, em meditação, conota e deixa claro o que é importante para você.
E saiba de uma coisa, nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor. Aquilo que você está passando, Deus sabe de tudo. Mas aquilo que você tem errado, Deus também sabe de todas as coisas. E hoje o altar está aqui, ó. Não sou eu quem estou te chamando, é o Senhor. O Deus de José do Egito, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão e o Deus de Daniel, Ele está aqui neste lugar. E Deus quer te tirar do calabouço. Deus quer te tirar daquele calabouço que muitas vezes você se sente na calada noite, da noite fria, que você se sente num calabouço, achando que você está sozinho. Deus quer fazer com que você não seja mais escravo do pecado, como o povo de Israel era quando Deus usou a vida de Moisés. Deus quer fazer com que o leão feche a boca, e Ele pode fazer isso a qualquer hora. Mas, meu amado, requer um passo seu nesta noite. E o altar está aqui, não sou eu quem estou te chamando. E nós vamos orar aqui agora. Como nós cantamos aqui, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu. Se a glória do Senhor tem te atraído, está aqui o altar, nós vamos orar juntos. Não resista. Eu não estou aqui para insistir com você, mas de uma coisa eu sei: se você der o teu coração ao Senhor, você vai provar da fidelidade. Ele vai te fazer conhecer os livramentos que Ele já tem feito na tua vida, e vai te livrar dos teus temores, e você vai entender que só o Senhor é Deus. Nós vamos orar, está aqui, ó. Eu quero orar com você. Talvez você veio para esse lugar e Deus tem falado: você entra culto e sai culto, entra culto, entra sábado e sai sábado, e a coisa não muda. Mas, meu amado, hoje é uma proposta diferente para você. Deus quer te livrar não só da boca do leão, mas Deus quer te livrar da mesmice e do marasmo espiritual. Deus quer te livrar de não entender o chamado dEle. Deus está falando para você: filho, eu estou aqui, ó, me busca. Eu tenho um tempo novo para você. O tempo de cativeiro acabou. Hoje Deus pode transformar a tua vida. Hoje pode ser um divisor de águas na tua vida. Está aqui o altar. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui na casa do Senhor. E o Deus de Daniel está aqui. E se Ele já falou no teu coração, só obedeça e vem aqui. O altar está aqui, ó. Venha. O Senhor está aqui, porque a glória dEle é o que mais deve te atrair. Talvez você está aqui e o Senhor já falou para você que você está precisando de um livramento, que você está diante de uma causa que para você talvez é impossível. Talvez você está aqui desacreditado e desesperançoso, mas saiba, jovem, irmão e irmã, Deus fecha a boca do leão nesta noite, e não existe decreto do inferno contra a tua vida que possa resistir à presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar, porque maior aliança do mundo é a aliança de Deus com você. Se você tem aliança com o Senhor, Deus não revoga dele. Então, meu amado, a aliança é com Deus. Firme uma aliança com o Senhor nesta noite. O Deus de Daniel está aqui. Ele quem fecha a boca do leão. E o leão, quando ruge, meu amado, o verdadeiro leão da tribo de Judá, o inferno estremece, as cadeias se quebram, a boca do leão fecha, e a vitória vem. Espírito Santo de Deus, Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, ó Pai. O Senhor sabe porque cada uma dessas vidas vieram aqui na frente. Foi o Senhor quem tocou no coração delas, ó Pai, não fui eu, foi o teu Espírito que está aqui neste lugar. E eu sei que o Senhor tem um tempo novo, Pai, para cada um aqui agora. Pai, eu sei que o Senhor está trazendo dias de livramento, eu sei que o Senhor está trazendo dias de vitória, dias, ó Pai, em que o teu povo, Pai, pode ver a tua glória, e o Senhor está muito a fim de soprar com o vento do teu Espírito neste lugar, Pai.
Senhor, eu peço que o Senhor feche a boca do leão que tem rugido contra os teus filhos, que tem rugido contra a tua igreja, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o rugido do leão da tribo de Judá, Pai, e nós cremos, Senhor, que tu és o Deus poderoso, que fecha a boca do leão e fecha a cova também, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, entre em cada coração, entre em cada família aqui presente, Pai, em nome de Jesus, mudando todas e quaisquer circunstâncias, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, traz, ó Pai, em nome de Jesus, a mente do teu povo, Pai, desperta o teu povo, desperta os teus filhos que vieram aqui, ó Pai, a entender o que é uma busca constante diante do Senhor, que seja um divisor de águas, que daqui para frente nós possamos te buscar em oração, na meditação e leitura da tua santa e bendita palavra. Pai, em nome de Jesus, faz-nos desejar buscar a tua presença como o único fôlego de vida das nossas vidas. Pai, faz-nos entender, assim como Daniel entendeu o chamado dele, a responsabilidade dele, Pai, que nós devemos andar na tua presença. Não nos deixe, Pai, em nome de Jesus, ser influenciados, ó Pai, pela cultura desse lugar, pelas impurezas, pelos pratos, Senhor, mas nos livra, Senhor, não somente da boca do leão, mas nos livra, ó Pai, da mesmice e do marasmo. Pai, que nós possamos viver, ó Pai, cada dia mais dias intensos na tua presença, e buscando ao Senhor, sabemos que o Senhor vai nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não entendemos ou imaginamos. Ah, Pai, a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Está aqui o coração dos teus filhos, ó Pai, faz aquilo que apraz ao teu Espírito Santo fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Visita cada família, visita cada ente, Pai, cada um que está representando suas famílias aqui. Entra nos lares agora, entra no coração, Pai, traz quebrantamento. Se há alguma vida aqui agora que precisa de um quebrantamento, que precisa voltar para os teus caminhos, Pai, que assim o Senhor faça, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Pai, em nome de Jesus, renovação de convicção, renovação, ó Pai, do entendimento. Espírito Santo de Deus, toque cada vida aqui agora, Pai, de uma forma sobrenatural. Pai, o Senhor está aqui neste lugar, o mover é teu, o querer é do Senhor, o Senhor faz o que quer, do jeito que quer e como quer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, restaura as convicções dos teus filhos, ó Pai. E desde já, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, e por muito mais que o Senhor tem. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, ó Pai, aqueles que o Senhor nos dá e que sequer nós nem percebemos. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que nos faz abrir os nossos olhos, que o Senhor faz abrir os nossos ouvidos, e que nos ajuda a entender, ó Pai, qual é o teu propósito. Continua fazendo isso na vida dos teus filhos, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, que o teu Espírito, de uma forma sobrenatural, durante essa semana, continue ministrando a palavra no coração dos teus filhos. Deus de Jacó, Deus de Daniel, Deus de Isaac, Deus de Abraão, visita os teus filhos, ó Pai, durante a noite. Traz um Pentecoste diferente, Pai, neste lugar, nesta nação. Pai, o Senhor nos trouxe para cá, Pai, como o Senhor trouxe Daniel, Pai, cativo, Senhor. O Senhor não nos trouxe para cá cativos, o Senhor nos trouxe para cá libertos. Mas, Senhor, precisamos entender o teu chamado. O Senhor nos chamou para essa nação, para marcarmos esta geração. Usa os teus filhos, Pai. Pai, nós clamamos ao Senhor. Nós estamos aqui na condição de corpo, Pai. Nós estamos aqui na condição de igreja. Nós estamos aqui como uma família, e o Senhor é o nosso Pai. Segura nas nossas mãos. Somos pequenos, frágeis, falhos, pecadores. Somos limitados. Contamos com a atuação e a intervenção do teu Espírito na nossa história, naquelas áreas, ó Pai, que nos sentimos impotentes, Senhor. Nos ajuda, Pai. E muito obrigado porque podemos recorrer ao Senhor, pois Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus do livramento, Tu és o Deus que fecha a boca do leão e que fecha a cova. Muito obrigado, Pai, no nome santo de Jesus.
Amém? Que Deus os abençoe, meus amados. Que Deus continue falando ao seu coração. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Faz assim com a tua mão, meu amado. Que o Senhor derrame sobre a tua vida uma porção diferente nessa semana. Que essa semana você viva o sobrenatural de Deus. Que essa semana você entre num estágio de comunhão com o Senhor que você nunca viveu antes. Que o vento do Espírito Santo sopre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os entes queridos da tua família. E que você experimente o livramento do Senhor em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém? Saúde seu irmão com a graça e a paz do Senhor. Que Deus os abençoe.